EDCKNARFO. Olha, por aqui parece que está tudo bem. E com a sua visão? Você sabia que 65% dos brasileiros têm alguma dificuldade de enxergar e metade deles não faz nenhum acompanhamento junto ao oftalmo? Muito boa tarde, o Band Mulher está começando e hoje nós vamos falar sobre a saúde dos olhos. Eu vou conversar com o Dr. Mário Mota, que é professor de oftalmologia. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Tá boa. Olha, confesso que assim dá para enxergar. Mas de perto já tá ruim, tá? Acontece. Dizem que depois dos 40, em geral, a gente acorda e já não enxerga tão bem, é verdade? não enxerga tão bem para perto. Para longe, se a pessoa não tiver nenhum grau, continua enxergando a vida quase toda. E olha, já que eu abri o programa perguntando sobre a regularidade com que as pessoas costumam consultar um oftalmologista, nós vamos ouvir o que elas dizem. Vamos lá? Você já foi a oftalmologista? Não tenho costume, mas já fui. Tem mais ou menos mais de 5 anos. Mas sabe como é que é? A gente trabalhando, aquela coisa, casa, etc. A gente vai acabar empurrando com a barriga. Assim, a gente acaba procurando quando a gente realmente precisa e não faz um acompanhamento devido, né? Mas eu nunca fui. Nunca fui e acho que por esses dias eu devo ir, porque eu tô com dificuldade para enxergar de perto. A dificuldade para enxergar de perto. Existe uma recomendação que pelo menos uma vez por ano a gente consulte um oftalmologista para saber, né? Afinal, é tão importante a nossa visão. É verdade. Em realidade, esse fato de ter dificuldade para enxergar de perto não é tão problemático, porque a pessoa sente um problema e ela vai procurar auxílio. Mas existem doenças que não dão sintoma nenhum. Uma delas é uma doença grave chamada glaucoma, que a pessoa não tem nenhum sintoma, a pressão ocular está alta e quando a pessoa chega a ter algum problema, ela quase que já perdeu a visão. Então, o exame anual não é só para trocar de óculos ou para atualizar os óculos, é para fazer uma avaliação geral para ver se existe algum problema que precisa ser tratado ou prevenido. É verdade que existem alguns problemas de visão, doutor Mário, que afetam mais as mulheres? A maioria das doenças, dos problemas, seja grau de óculos, seja doença, ocorre numa frequência semelhante entre mulheres e homens. Mas tem algumas doenças, por exemplo, existe uma doença chamada buraco de mácula, que é 2 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. O que é um buraco de mácula? É uma alteração na área central de visão que a gente usa para ler, para ver detalhes. A degeneração macular da idade, que é uma doença de pessoas com mais idade, é um pouco mais frequente em mulheres. E existem algumas doenças que não são mais frequentes em mulheres, mas acabam sendo mais graves. Existe uma inflamação das pálpebras chamada blefarite, que causa coceira, vermelhidão na margem das pálpebras. E como as mulheres usam muito mais maquiagem do que os homens, isso acaba se tornando mais grave nas mulheres. E quais são os cuidados, por exemplo, para se evitar essas patologias? Bom, aí cada uma delas tem a sua particularidade. Aí, em relação ao buraco de mácula, é uma doença que ocorre de uma hora para outra, não existe nenhuma prevenção. Você pode tratar, você pode fazer uma cirurgia. Mas na blefarite, que é talvez muito mais comum do que essas outras, é manter, se a pessoa tem blefarite, fazer uma limpeza diária dos cílios. Nas mulheres que usam maquiagem, não dormir de maquiagem, quer dizer, limpar ao final do dia para não dormir de maquiagem. Ou seja, mais uma vez, para vocês que estão nos assistindo, aquele alerta. A gente sempre fala de todos os cuidados relacionados à pele, mas principal pele, beleza, mas principalmente a saúde. Ou seja, dormir de maquiagem já é um dano para a sua pele, né? Então, lógico, você tem que ter aquele ritualzinho. Lavar com o sabonete apropriado, depois tonificar, hidratar com um creme específico para a sua pele. Mas principalmente também a área dos olhos, para que se evite outras doenças. Nós fizemos uma tabela, doutor Mário, com alguns problemas mais comuns. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. Por exemplo, problemas mais comuns nas mulheres. A gente tem o glaucoma, que você já citou, né? O glaucoma tem cura? O glaucoma tem tratamento. O tratamento, na grande maioria dos casos, é com colírio. E com isso o glaucoma fica controlado. É uma doença que, assim como a hipertensão arterial, como a diabetes, ela tem controle.
E em alguns poucos casos é preciso fazer uma cirurgia, mas a cirurgia só em casos que realmente não estão respondendo ao tratamento com os colírios. Tem lá, catarata. Catarata é uma opacificação de uma lente que existe dentro do olho, chamada cristalino. Se você quiser, eu posso mostrar o que é o cristalino. Por favor, a gente tem aí um dado que são 20 milhões de pessoas no mundo estão cegas, né, por conta da catarata. Em realidade é uma cegueira reversível. Então, aqui nós temos um olho obviamente aumentado de tamanho e existe uma lente dentro do olho que é transparente. O que acontece na catarata? É quando essa lente deixa de ser transparente incolor. Ela pode ficar amarelada, pode ficar meio marrom, pode ficar leitosa e a luz não passa normalmente. E aí, nesses casos, você tira essa lente que está opaca e implanta uma lente artificial que vai fazer o papel da lente natural. A catarata pode voltar, mesmo após essa remoção? Não, a catarata não volta. Agora, a catarata, tanto a catarata quanto o glaucoma tem mais ou menos a mesma frequência em homens e mulheres. A degeneração macular da idade é um pouquinho mais frequente em mulheres. O que provoca essa degeneração, doutor? Olha, isso é uma predisposição genética na maioria das vezes. Existem alguns fatores ambientais que podem aumentar a probabilidade. Uma alimentação inadequada com muita gordura, o fumo aumenta em 4 vezes o risco de degeneração macular. E alguns estudos mostram que a exposição prolongada à radiação ultravioleta pode predispor, mas o fator genético é muito importante. Pois é, eu te perguntar se algum desses problemas citados na tabela, né, tem alguma relação com a genética. Glaucoma, com certeza, degeneração macular da idade, com certeza, e catarata, ela tem genética mais na catarata de crianças. Existem cataratas hereditárias, algumas famílias. Então, é mais comum a genética em cataratas infantis. Agora, de quanto em quanto tempo a gente tem que procurar o oftalmologista? Depende da idade. A criança, quando nasce, faz um teste, que é chamado teste de olhinho, para ver se tem alguma anormalidade no reflexo. E se recomenda que a criança faça o primeiro exame antes da alfabetização. Se a criança não tem nada, pode ser vista a cada 3, 4 anos. Nos adultos, e principalmente adultos, depois dos 40 anos, exame a cara. Se a pessoa tem apenas um problema de grau, não tem glaucoma, não tem catarata, não tem nenhuma doença, ela pode ser vista a cada 2 anos. Se ela tem alguma doença anual, ou às vezes, por exemplo, pacientes com glaucoma, são vistos a cada 3, 4 meses. Então, depende da doença. Depende. Agora, com relação à criança, né, que a gente citou, e tantas mamães assistindo ao nosso programa, quais são as doenças mais comuns na criança? Por exemplo, eu tenho um sobrinho, eu sempre falo, gente, eu acho que eu estou aqui diariamente dividindo com vocês esse espaço, é um espaço nosso. A gente acaba sendo íntimo, entrando na casa, nos ambientes de trabalho, então eu acho que eu posso sim dividir algumas experiências minhas que eu vivo com vocês. Eu tenho um sobrinho, né, 10 anos, e ele com miopia, mas assim, até 4, 5 anos ele ia para a escola, queixava-se de muita dor de cabeça, mas ninguém atinou, a minha irmã não atinou. E tinha dificuldade de aprendizado Exatamente, também. Não atinou à vista. Então, acho que a importância, né, de você ficar atenta aos sinais do seu filho, né? É por isso que hoje em dia é obrigatório o exame oftalmológico antes da alfabetização. Se isso sempre, é muito a importante. escola também, por exemplo, a escola do meu filho, ela sempre pede anualmente, né, o exame para que a gente possa ter esse acompanhamento. Então, nas crianças, as alterações mais comuns são os problemas de grau, seja miopia, seja hipermetropia, os problemas de estrabismo, que é o desvio de um dos olhos, e uma outra coisa que é relativamente infrequente é o que a gente chama de ambliopia. É um olho que aparentemente é normal, a criança tem um olho que enxerga bem e o outro que não enxerga, por várias razões. E isso tem tratamento, e é importante que o tratamento seja instituído o mais precocemente possível, de preferência antes dos 3, 4 anos. É importante. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Essa conversa vai continuar no próximo bloco. Ainda hoje a gente vai ter aqui no programa a Ação Social Brasil Sem Alergia. Tem também o Apaixone-se da PAI, contando mais uma história dessa instituição que eu amo, tão séria, que está precisando da sua ajuda, tá? Tem dicas também de como fazer uma horta em casa. Olha, alimentação saudável, que é fundamental para a gente ter saúde. Então, o programa está cheio de coisas boas. Eu te convido a ficar com a gente. A gente volta já.
estamos de volta e hoje nós estamos falando aqui no Band Mulher sobre a saúde dos olhos, né? E eu converso com o oftalmologista, o Dr. Mário Mota. E no bloco anterior nós falamos um pouco sobre as doenças mais comuns nas mulheres. Agora eu recebo aqui a Ivanete de Azevedo, ela é enfermeira, passou por um transplante de córnea e vai contar um pouquinho pra gente sobre essa história. Tudo bem? Boa Tudo tarde. bem, boa tarde. É um cabelão, prazer estar hein? aqui. Muito bonito. Bom, seja bem-vinda. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu tenho uma córnea gutata, é uma doença congênita. Então, eu já nasci com uma córnea que não é saudável e convivi a vida inteira com essa visão que já não é tão clara. Quem tem córnea gutata geralmente tem uma visão muito distorcida, muito embaçada, e eu me adaptei a essa visão. Mas agora, em dezembro de 2017, eu passei por um procedimento cirúrgico, que foi a facectomia também. Além da córnea gutata, eu tive catarata em ambos os olhos e precisei fazer a retirada da catarata. Nisto que eu retirei a catarata, a distrofia de Fuchs avançou. Então, houve uma progressão da doença. E no meu caso, eu perdi muita visão. Eu tive uma diminuição da acuidade visual. E aí eu fui... foi uma surpresa. A gente nunca pensa que vai passar por um transplante ou que vai precisar de um transplante. E aí, logo após essa cirurgia de catarata que eu fiz, eu fui informada que eu teria que passar por um especialista, que aí já não era mais oftalmologista, seria um médico com especialização em córnea. E aí ele me deu a notícia, olha, infelizmente você precisava retirar a catarata, porém, com a cirurgia houve um desgaste muito grande, você perdeu células da sua córnea e nós vamos ter que te colocar na fila do transplante. Qual foi o seu maior medo nessa hora? Eu fui formada, embora eu seja enfermeira, eu nunca fiz um estudo sobre córnea gutata, sobre distrofia, e o medo é de você perder a visão, né? De ficar cega, porque é uma doença progressiva. E aí, quando eu ouvi falar sobre transplante, o medo da rejeição, né? Porque qualquer transplante há essa probabilidade. E aí foram duas etapas. Primeiro, o susto, que eu não sabia que eu ia ter que fazer um transplante, o medo de ficar cega e como seria essa progressão da doença. Tem muita rejeição, doutor Mário, Bom, nesse... então deixa eu fazer alguns comentários aqui. A distrofia de Fuchs não é muito comum, mas ela é mais comum nas mulheres do que nos homens. E é muito comum a pessoa operar a catarata e a córnea, a gente chama de a córnea descompensou. O que é a distrofia de Fuchs? É uma alteração no lado interno da córnea, que tem uma só camada de células, e essas células às vezes se perdem com a cirurgia, e a pessoa tem o que a gente chama de um edema de córnea, quer dizer, a córnea fica numa transparência que não é normal. Então, o transplante de córnea, eu vou mostrar aqui o que é a córnea. A córnea é essa parte mais anterior do olho, e as pessoas que usam lente de contato botam a lente sobre a córnea. Por não ter vascularização, a córnea tem rejeição muito menos do que nos outros órgãos, muito menos do que no fígado, nos rins, no coração. É um sítio privilegiado, é o transplante que dá maior índice de sucesso, acima de 90%. E no caso dela, eu estive perguntando, ela transplantou só uma parte da córnea, só o lado interno da córnea, que a gente chama de endotélio. Essa, então, a rejeição é menor ainda. Então, a chance dela ter um sucesso nesse olho, que eu estou vendo aqui que está clarinho, a córnea dela está transparente, é muito grande, e no outro também. Então, você fez pelo SUS, né? Foi pelo SUS. E o tempo de espera nessa fila, né, para o transplante? Eu fui cadastrada de início na fila do transplante do Rio, que é o meu estado. Mas com isso eu fiquei
impedida de exercer minha função, porque eu trabalho com a área de saúde. E aí fiquei de licença médica. Eu fiquei na fila do Rio durante 1 ano. Como que você acompanha uma fila aguardando um transplante? Quando você é cadastrada, foi o meu médico, meu oftalmo, meu especialista, que estava me acompanhando, que fez o cadastro. Você ganha um número, que é o registro, seu registro nacional do transplante, e você pode acessar pela internet e acompanhar a sua vez na fila. Mas eu já estava há 1 ano e, imagina, muito ansiosa, querendo voltar. Eu perdi qualidade de vida, eu ganhei uma limitação. Eu já estava, à noite eu já não saía de casa, tinha medo. Eu percebi que eu tinha uma dificuldade na profundidade. Então, eu levei alguns tombos nesse período e fui saber que no Hospital de Olhos de Sorocaba, a fila era mais rápida. E aí eu solicitei, via SUS, solicitei a transferência daqui do Rio para Sorocaba. E 1 mês que eu fui parar em Sorocaba, já fui chamada para fazer uma avaliação e fazer o transplante. Olha, a minha equipe, ela fez uma matéria junto ao Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro, falando sobre as doenças das córneas. Vamos assistir? Vamos. Hoje a gente sabe que as doenças de córnea são a segunda principal causa de problemas de saúde ocular no mundo. Ou seja, tirando os problemas de óculos, miopia, hipermetropia e o astigmatismo, a catarata é o principal problema de saúde ocular, ou seja, que causa cegueira no mundo. E a segunda maior causa de problemas oculares são as doenças da córnea. Falando das doenças da córnea, a gente tem entre elas, por exemplo, no Brasil, que é muito prevalente, a doença chamada ceratocone, ou seja, uma doença no qual a gente tem uma origem genética. Então é importante a gente saber que às vezes o aconselhamento familiar de pessoas que tenham ceratocone, às vezes os filhos possam vir a ter, mas também uma orientação muito importante para quem está nos ouvindo se você conhece alguém, um parente, um amigo, principalmente crianças, adolescentes ou adulto jovem que coce muito os olhos, oriente, não coce os olhos. A gente sabe que o ato de coçar os olhos pode fazer o paciente desenvolver essa doença chamada ceratocone. E a gente não consegue diagnosticar, muitas vezes, apenas indo para um médico que não seja um médico oftalmologista. Para quem está nos ouvindo e fala, tá bom, Gustavo, mas o que é a córnea? A córnea é o que dá o brilho dos olhos. Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma metáfora e comparar o nosso olho a um relógio, a córnea seria o vidro do relógio. Então, quando a gente perde ou o formato regular da córnea ou a perda da transparência, a gente muitas vezes tem uma indicação de transplante de córnea. Hoje eu estou aqui para falar um pouco a respeito da doença que eu tive, que era o ceratocone, que é uma doença muito perigosa até. A doença ela se desenvolve mais ou menos na pré-adolescência para a adolescência, e quando chegou mais ou menos na fase adulta, eu já estava com muita dificuldade de enxergar tal. E depois disso, né, há cerca de 1 ano, né, eu tive realmente uma complicação muito forte, né? Começou com uma irritação, alguma coisa desse tipo, e eu sei que em 2 ou 3 dias a minha córnea foi perfurada, entendeu? Foi literalmente perfurada, onde eu perdi completamente a visão, fiquei completamente cego, né? Não tinha nenhuma percepção de luz, uma infecção muito forte. Eu tive que passar por um processo para chegar no transplante, né, que graças a Deus me possibilitou hoje estar aqui, né, dando esse depoimento, essa entrevista. Eu creio que as pessoas devam, assim como se preocupam em consultar o dentista, né, consultar o seu oftalmologista, ou se não tem, procurar um oftalmologista de 6 em 6 meses, anualmente, eu não sei mais ou menos o período que é, mas que seja com regularidade. E ao menor sintoma, qualquer situação de coceira, de irritação por mais de um dia, já é para falar com o médico, porque se eles não fossem muito ágeis, abaixo de Deus e todos os amigos, mas se eles não fossem muito hábeis, eu hoje não estaria aqui não. Falando um pouco sobre a doação e a possibilidade da realização, né, de um futuro transplante de córnea,
é importante a gente divulgar a importância de conversar e falar sobre a doação. No Brasil, para que haja uma doação de córnea, mas de outros tecidos também, é importante que a família autorize a doação. No estado do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, 50% das pessoas que são abordadas por uma equipe especializada no momento do óbito de um ente querido ainda dizem não. Isso é muito ruim, isso mostra que quase 50% das pessoas ainda negam a autorização familiar. E no Brasil, sem autorização familiar, não ocorre uma doação e vai diminuir também a velocidade com que a gente faz os transplantes. Então fica aqui o recado para todos que estão nos ouvindo. Converse com seus familiares, discuta em casa e que esse seja um tema também do assunto da conversa de vocês. Doutor Gustavo, muito obrigada pela participação e a gente vê a importância da doação, né? Da gente abraçar essa causa. Quantas pessoas podem enxergar, né? Através, e a gente saber, você como parente, saber que através de alguém que está vivo, vendo a vida, vendo o mundo, você tem ali um pedacinho de alguém que se foi e que a gente sabe, dói, deve ser não, eu já perdi várias pessoas, é muito doloroso você perder alguém, mas a gente sabe que a vida continua e pode continuar materialmente com um pedacinho daquela pessoa em outra vida, como você, a Ivonete, está aí enxergando graças a alguém que doou, de vida. Não é isso? Eu ganhei qualidade de vida. Exatamente. Doutor Mário, você quer observar algumas coisas relacionadas à matéria, Foi muito não é? importante o que o Gustavo falou a respeito de doação, mas eu queria fazer só uma observação. A maioria dos pacientes com ceratocone não vão precisar de transplante. Existem outras medidas, uso de óculos, uso de lente de contato, um tratamento chamado crosslink que impede a progressão do ceratocone. Então, para as pessoas não ficarem com a ideia de que quem tem ceratocone vai precisar de transplante. Não é assim. A maioria das pessoas não precisam. Tem outras maneiras de lidar com ceratocone e, importante, não coçar os olhos, porque o coçar os olhos agrava a progressão do ceratocone. Agora, pessoas com problemas na visão podem ser doadores também? Dependendo do problema, pode. O que você chama de problema? Grau, por exemplo? Isso, alguma... O uso de óculos não é doença. A pessoa que não tem grau nenhum está na média, teoricamente, da população. Mas quem tem 1,70 m é normal, quem tem 1,60 m é normal, quem tem 1,80 m é normal. Então, os graus são uma variação do normal. Então, o uso de óculos, por exemplo, não impede. Algumas outras doenças oculares também não impede. Se a pessoa tiver uma distrofia de Fuchs, aí já não poderia ser um doador. Mas são poucas as doenças que impedem a doação de A família do doador pode escolher para quem doar ou não? Isso entra no sistema, né? Você pessoa não pode, entra numa exatamente. fila. Quer dizer, aquele órgão vai entrar numa fila e é distribuído gratuitamente para o Brasil inteiro. No Rio é o Rio Transplante, mas o Hospital de Olhos de Sorocaba, que ela mencionou, é provavelmente o hospital que mais faz transplante de córnea no mundo hoje em dia. Muito bom. Ivonete, eu quero te agradecer a participação aqui no Band Mulher. Gostaria de pedir para o doutor Mário continuar com a gente. No próximo bloco, a gente vai falar de maquiagem, alguns cuidados que a gente tem que ter com a maquiagem, né? Por exemplo, vencida, produto às vezes esquece lá na necessaire ou no banheiro, enfim, a gente tem que ter alguns cuidados para que a gente possa ter a nossa visão sempre saudável. Olha, parabéns, que bom que você está aqui hoje enxergando, né, a vida, vivendo aí de uma forma plena, com cor, que bom. Graças a alguém que doou, né? Graças a alguém que doou, por isso a importância de você já deixar, minha família inteira já sabe, eu sou doadora, então eu acho também importante, se você tem vontade, né, olha, caso venha, acho que todo mundo está passivo, né, a gente não sabe a hora que vai embora, que é uma viagem, deixa, sabe, claro, olha, caso eu vá embora, eu quero ser um doador, eu quero fazer pessoas, abençoar pessoas, né? Sim, a gente nunca sabe quando vai precisar. E quem nega um dia pode precisar também. Exatamente. Olha, no próximo bloco tem Apaixone-se e algumas dicas aqui preciosas para vocês, tá bom? O doutor Mário continua com a gente. Muito obrigada, até já. Boa tarde, Gardênia.
É muito comum nós termos dois tipos de maquiagem, aquela maquiagem do dia a dia e aquela maquiagem que a gente só usa de vez em quando, né? Para aquelas ocasiões especiais, um jantar, uma festa. Essa maquiagem especificamente, ela fica guardada na gaveta por mais tempo, meses, anos, e essa maquiagem tende a estragar. Muita gente não acredita, mas maquiagem estraga sim. E aí depois de estragada, ela pode causar alguns riscos para a nossa saúde. Um deles é a acne. A gente não sabe por quê, não tem tendência, começa a aparecer uns cravinhos, umas espinhas e tá lá. A causa é a maquiagem que já passou da validade. Algumas coisas mais graves podem acontecer, por exemplo, uma dermatite, pode surgir uma alergia e aí a gente não sabe de onde veio, ela é a culpada. Algumas coisas mais graves ainda podem acontecer. A maquiagem que já passou da validade, ela tá mais propensa a sofrer ser infectada, né, por bactérias, fungos. E aí um rímel, por exemplo, a gente passa no olho, né, no cílio e pode causar uma conjuntivite bacteriana. Uma dica legal é que mesmo que já tenha sumido aquela tinta da validade, a gente pode ver se a maquiagem estragou pela textura, pela cor, pelo cheiro. E aí qualquer um desses alterados é melhor jogar fora. Estamos de volta e olha só, nos blocos anteriores nós falamos sobre a saúde dos olhos, né? A gente está aqui conversando, nós vimos os problemas que se desenvolvem por fatores hereditários, má alimentação, idade, enfim. Mas e quando o problema são as maquiagens, como a doutora Bruna falou, né? Com relação ao uso da maquiagem, o vencimento se pode prejudicar os olhos, enfim. Esse vídeo aí mostra pra gente os cuidados que a gente tem que ter, não é, doutor Mário? Porque sim, às vezes você tá lá achando, eu vou usar e não vai ocasionar nenhum problema. E pode sim, emprestada também eu acho que tem que observar, aquela maquiagem que você pede emprestada de alguém que você... Enfim, quais são os cuidados? Bom, qualquer produto vencido, seja maquiagem, seja alimento, seja medicamento, pode potencialmente causar problema. Então a maquiagem vencida ela pode estar contaminada e, como ela falou, causar uma conjuntivite bacteriana, mas pior que a conjuntivite bacteriana é uma lesão na córnea, uma úlcera de córnea, que pode levar a obrigar um transplante de córnea. Então pode ser muito grave. Na maioria das vezes são alterações leves, quer dizer, a pessoa tem uma irritação ocular, tem uma conjuntivite alérgica, alergia é muito comum com maquiagem, aliás não é só com maquiagem, com esmalte de unha também, porque as moças coçam a pálpebra e às vezes ficam achando que é da maquiagem, às vezes é da pintura do esmalte. É uma outra causa de alergia na pele da pálpebra. Mas assim, é importante o que eu já tinha falado antes, usar uma maquiagem de boa qualidade, que esteja no prazo de validade e ao final do dia tirar a maquiagem. E tem um detalhe, pessoas que usam maquiagem e lente de contato. Então assim, o ideal é que a pessoa tenha uma habilidade para colocar a lente e botar a lente de contato depois de ter feito a maquiagem. Porque se você bota antes e faz a maquiagem depois, pode entrar produto, então você tem que ter feito a maquiagem, saber que está tudo direitinho, que não... É muito comum quando a gente examina mulheres ter pedacinhos de rímel misturado com a lágrima. Isso é comuníssimo, comuníssimo. Inclusive existe, às vezes, uma impregnação da maquiagem no lado interno da pálpebra. Você examina de tanto que usa. De tanto que usa e não limpa. E a falta também do demaquilante, da higienização correta, que é aquilo que a gente falou no bloco anterior. E isso acaba levando problemas crônicos. Então, é uma coisa muito importante, quer dizer, tomar cuidados de limpeza, principalmente o produto bom e a limpeza, não dormir de maquiagem. Outra coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado, né? Muitas vezes a mulher, né? Tanto que o Sambetiba falou muito bem, mulher polvo, homem cobra, a gente com os nossos tentáculos, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Quando a gente está dirigindo, muitas vezes, no semáforo... Dá um retoque. Um retoquezinho tem que ter cuidado também, com o lápis, muita pressa, né? Porque às vezes a pontinha, ela pode causar algum dano também nos olhos, correto? Sim. Pode ter uma lesão. Se encostar na córnea, por exemplo, é ferida na certa. Lesão na certa. Olha, doutor Mário, eu quero agradecer a participação aqui no Band Mulher com tantas dicas, né, preciosas para a nossa saúde. Não, ajudou e muito. E lembrem-se, né, meninas, a gente precisa cuidar, maquiar, mas principalmente uma vez, né, ao ano a gente é oftalmo para olhar. Principalmente acima dos 40 anos, né? Exatamente. Bom, falando em make, né, a gente pensa logo em beleza.
Beleza que a gente lembra de mega transformação. E você que está aí nos vendo, gente, tá precisando daquele toque maravilhoso no cabelo, corpo? Ai, Gardene, eu quero, sei lá, dar uma tratada na celulite, fazer uma cinturinha a mais, quem sabe, né? O olhar, cuidar, botox, fios de sustentação, ai, quero preencher, tá na moda, lábios mais carnudos, enfim. O Banho de Mulher te presenteia com tudo isso e ainda com a saúde e um sorriso maravilhoso. Para você participar da nossa mega transformação, você envia um e-mail para bandemulhertransforma@gmail.com e vai dizer para a gente por que você deseja ganhar uma transformação completa aqui do nosso programa ou por que você deseja que alguém que você ama muito ganhe uma transformação completa. Os nossos queridos Jaqueline, Gabriela e Roberto vão escolher junto com a nossa produção e quem sabe você vai ser a nossa próxima mega transformada. A gente já tem resultados aqui maravilhosos, né? Olha a Sidoca aí, lindona, com um sorrisão novo. Enfim, o que é que você está esperando? Envia para a gente um e-mail e conta a sua história. E quem sabe você vai ser a nossa próxima transformada. Olha, falando em transformar, eu tenho ficado cada vez mais apaixonada pelos meus afiliados da APAI Rio. Eu tenho estado lá semanalmente e olha, é um presente que eu ganhei, mas um presente assim imenso. Eu saio de lá edificada e cada vez mais apaixonada. E é por isso que eu quero que você também que está aí me vendo se apaixone. Vamos ver um pouquinho mais da APAI. Eu trabalho com a estimulação e trabalho em grupo, com a físio, com a fono e com a TO. Né? Nosso trabalho é em grupo porque a gente faz atividades lúdicas com as crianças através de brincadeiras. As crianças têm um desenvolvimento tanto motor quanto cognitivo. O trabalho com jovens e adultos já é um trabalho mais específico, é um trabalho já individualizado, ele é feito na sala da psicologia e lá o atendimento são de 30 minutos. Né? O objetivo da psicologia aqui é promover o bem-estar emocional dessas crianças e desses jovens e adultos. Então, os recursos que nós utilizamos são os recursos tanto lúdicos, né, e a conversa também, né, que eles gostam de falar, de se expressar. Então, a gente trabalha com as emoções, falando um pouquinho, né, às vezes eles estão muito alegres, às vezes estão tristes. Então, a gente trabalha através desse lúdico com essas crianças e com esses jovens e adultos. Fora isso, a gente também acolhe os pais quando eles chegam, né? Tem um acolhimento que eles passam primeiro pela assistente social, através de uma triagem. E quando tem aquela mãe que chega muito chorosa, né? A gente já teve algumas mães aqui que ainda não estão sabendo como é que é o trabalho que a equipe faz. Então a gente, né, chama a mãe lá no atendimento da psicologia e dá esse acolhimento a essa mãe, né? Explicando o que vai acontecer no trabalho, né, e dando essa segurança para a mãe confiar na equipe, né. Para mim é super gratificante. Assim, eu já trabalhei em outros locais, trabalhei em hospitais e assim, aqui eu me achei, porque eu costumo dizer que eu ganho mais do que eu dou, né. Hoje eu me sinto realizada tanto na vida profissional quanto pessoal, graças a Deus. Doutora Adriana, eu também, eu tenho ganhado muito, né, de poder conviver com todos vocês da APAI Rio. Olha, realmente é gratificante. Todas as vezes que eu saio de lá, eu já falei, chamando a matéria, eu saio edificada, feliz, apaixonada. E eu convido você que acabou de assistir um pouquinho sobre a APAI a fazer uma visita. Eu acho que é importante quando você decide ajudar uma instituição, né, ajudar um projeto, conhecê-lo para que você possa ajudar realmente sabendo onde você está investindo, seja seu tempo, seja seu dinheiro, enfim. A gente convida você a conhecer a APAI Rio, né? A gente está aqui falando em beleza, eu sempre falo beleza do corpo, da alma, saúde, enfim. Eu quero falar agora, eu quero chamar a nossa bela de hoje, a nossa diva, porque é hora de conhecer a nossa diva no hashtag Divano. Vamos lá.
Sobre o meu look, então, eu considero ele bastante moderno, que hoje eu tô usando uma calça bem básica, um croppedzinho preto básico também e um saltozinho com uns acessórios básicos também, que é bem básico. Sobre a maquiagem, não gosto daquela maquiagem muito reboco, muita base, pó na cara, odeio. Prefiro mais pintar a sobrancelha, fazer um rímel básico, um gatinho muito básico também e um batom. O look do dia. Agora pro look da noite, dependendo da onde eu vou, se for para uma festa de 15 anos, aí sim eu boto um salto, faço a maquiagem, por mais que eu não goste, mas sabe como é que é, né? Mulheres entendem, sabe bem como é que é isso. Tem que passar aquele batom, um iluminador para chegar iluminando, porque se não for para iluminar nem sai de casa, fica em casa. Eu sou diva, #divando. Ei, Stephanie, toda poderosa jogando cabelão, #divando, você é a nossa diva de hoje aqui no nosso Band Mulher. Olha, nós vamos para o nosso último intervalo e no próximo bloco tem ação social aqui, Brasil sem alergia. Não sai daí, a gente volta já. Para lavar os pincéis de cerdas sintéticas, você vai precisar de sabonete antibacteriano. Coloca um pouco na sua mão, molhe o pincel em água morna e faça movimentos para frente e para trás com ele, vendo a sujeira ficar toda na espuma. Enxaga o pincel e repita até que a espuma saia branquinha. Os pincéis de cerdas naturais você vai repetir basicamente o mesmo procedimento, só que vai usar shampoo neutro, aqueles infantis. Faça os mesmos movimentos e espere até sair limpo. E ao final, lembre de hidratar as cerdas com um pouquinho de condicionador. Passe por toda a superfície e depois enxague. Lembre-se de que você não pode molhar a base do pincel, isso pode estragá-lo e diminuir a durabilidade. Depois que os pincéis estão limpos, tem que secá-los naturalmente. Apoie numa toalha e deixe passar a noite. E você só vai guardar os pincéis quando tiver certeza que eles estão sequinhos. Pincéis bem cuidados podem durar até 10 anos e a limpeza vale para todos os nossos acessórios de beleza. Ó, super simples, super fácil, super rápido. Estamos de volta e agora nós vamos falar de um projeto social que oferece procedimentos de prevenção, combate e controle de alergias e doenças ligadas ao sistema imunológico. É o Brasil Sem Alergia. Para contar para a gente sobre esse projeto, eu estou aqui com o Marcelo Bonsoir, isso, francês, gente, que é um dos criadores do projeto. É assim que se pronuncia? É assim que se pronuncia, exatamente. Olha, francês? É parente, avó, parte dos avós. Muito bom. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Todas as quintas-feiras a gente tem esse espaço aqui, né, para que vocês que lidam, né, estão aí nessa luta para que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, com tantos projetos sociais lindos, possam estar aqui no nosso programa. Como funciona o projeto? Conta pra gente. Então, Gardênia, o projeto Brasil Sem Alergia, ele começou há bastante tempo, quando nós tivemos o contato, tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, a doutora Patrícia Schlinker, tivemos a oportunidade de estudar na Santa Casa da Misericórdia, no primeiro serviço de alergia e imunologia do Brasil, o mais tradicional e o primeiro serviço de alergia e imunologia do Brasil, que é o serviço Professor Luiz Bandeira. Então lá nós começamos a ter o contato com pacientes carentes e observamos que existe uma lacuna muito grande nas classes D e E do atendimento de pacientes para alergia, ou seja, os pacientes que realmente não têm condições financeiras, até então no Brasil, o atendimento é muito incipiente. Então veio a ideia, nós fomos convidados pela Cruz Vermelha, e em especial a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, através do presidente, o Daniel Nascimento, e a partir dali nós iniciamos um projeto em parceria com eles, e hoje nós temos unidades com a Cruz Vermelha e independente da Cruz Vermelha, atuando no Rio de Janeiro e alguns estados do Brasil, como Paraná. Estávamos atuando recentemente e também estamos indo para o Amapá agora, com projeção de ir para o estado do Amazonas. Você fala de uma classe bastante carente, né? Que provavelmente vai ter muita gente nos assistindo agora. Como que essas pessoas fazem, Marcelo, para agendar uma consulta, para ter acesso ao tratamento? Exato, Gardênia. É como você havia falado, né? O tratamento de alergia foi durante muito tempo elitizado, então o custo de tratamento sempre foi muito caro. Infelizmente, nós não conseguimos
ainda dar o tratamento Ou seja, 100% gratuito. infelizmente, em nosso país, né, muita Exato. gente até comenta, por exemplo, já ouvi várias vezes, depressão é uma doença, pobre não pode ter depressão. Não pode. Né? Então, seria mais ou menos isso, pobre não pode ter alergia, só que a gente sabe que a gente tem um país muito alérgico. Exatamente. E não só isso, é a metodologia do tratamento, ou seja, a forma como nós tratamos. Enquanto o paciente menos favorecido, ele procura uma emergência muito bem atendido pelo médico, o médico tenta fazer o que ele pode, mas a metodologia, ou seja, um tratamento mais específico, iniciando uma orientação mais específica para alergia, com controle ambiental, com vacinas antialérgicas, ensinando o organismo a não ter mais alergia, isso, antes do Brasil sem alergia, ainda vinha de uma forma bastante incipiente no estado do Rio de Janeiro. Então nós viemos justamente através dessa experiência que nós tivemos com a Santa Casa. Hoje a Santa Casa voltou a ser um centro de referência para o tratamento de pacientes alérgicos de classes menos favorecidas, e nós viemos justamente para mudar esse paradigma e iniciarmos fazer uma inclusão social. Não conseguimos atender todos, porque a gente não consegue disponibilizar todos os procedimentos gratuitos, mas parte dos procedimentos são gratuitos e parte é oneroso, então a gente pelo menos tenta fazer algum tipo de inclusão social para aqueles pacientes que nunca teriam essa oportunidade. Agora, além dessa lacuna, né, que existia muito grande, e a necessidade desse atendimento a pessoas bem carentes, o que motivou você, Marcelo, e os demais a estarem à frente desse projeto? Exatamente, é porque justamente sentir o sofrimento do paciente, sentir o paciente chegar numa unidade de emergência, sempre estar frequentando uma unidade de emergência, sem controlar o seu processo alérgico, sem controlar o seu processo respiratório, ou seja, aquele paciente crônico que não consegue ter um quadro clínico estabilizado. Eu falei, por que nós não vamos usar o nosso conhecimento para poder tentar fazer alguma coisinha? É lógico que tudo isso é muito pouco para o que o Brasil precisa ainda. Mas eu acho que se a gente tiver o seu pensamento, né, a gente sabe que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas de um país que realmente com muitos problemas pela deficiência, a gente não vai entrar, né, em um setor que é complicado de falar, né, por tudo que fizeram com o nosso país, enfim. Mas a gente sabe que principalmente nessa época do ano, Marcelo, as pessoas sofrem muito com alergia, né? Sofrem bastante. E aí, se uma pessoa tem um processo alérgico e ela mora em um lugar que geralmente, né, a gente sabe, uma pessoa muito carente pode não ter condições de ter cuidado com o lençol, né, com a higiene, porque muitas vezes a casa é toda organizada, mas a rua, o local que ela está não coopera, enfim, como cuidar? Então, acho que o pouco que vocês estão fazendo, o pouco que vocês estão fazendo com esse trabalho já contribui demais, porque eu acho que se cada um pensar, gente, o pouquinho que eu fizer ajudando um projeto desse, né? Exato. Eu sempre falo aqui, você escolhe, visita, procura saber, né, a idoneidade, mas se você faz por um que seja, para aquela pessoa, você está fazendo muito, você está mudando a vida dela. Imagina quantos alérgicos beneficiados com o projeto de vocês. É verdade. E principalmente hoje que a grande maioria da população vive em grandes cidades. Ou seja, existe uma aglomeração muito grande de poluição, de alérgenos, substâncias que causam processo alérgico. Então, a alergia hoje virou uma epidemia mundial, né? Os números são exponenciais de crescimento, né? Praticamente 35% da população brasileira tem algum tipo de alergia, ou seja, é uma pessoa a cada 3. Então é muita gente que tem alergia. Fora aqueles que vivem em grandes cidades, onde esses índices aumentam mais ainda. Então, realmente a gente tenta fazer alguma coisa, acredito que a população brasileira está tomando consciência da necessidade de mudar, e isso está influenciando os políticos. Se Deus quiser, a gente vai ter um futuro brilhante. Como que o projeto se mantém, Marcelo? Nós, como eu havia falado, nós temos parte do atendimento oneroso e parte gratuito. Ou seja, a gente conseguiu negociar com os fornecedores um custo operacional muito menor, e assim a gente consegue fazer a inclusão social de boa parte da população. Não conseguimos fazer de todos, mas pelo menos boa parte a gente consegue. Quais são os procedimentos que vocês mais fazem no projeto? Gratuitamente hoje nós temos os testes alérgicos, as provas de função pulmonar, em algumas unidades as consultas médicas. Então, qualquer paciente que tenha um encaminhamento de algum médico, suponhamos, você precisa fazer uma prova de função pulmonar para ver se você tem um quadro de asma ou bronquite, você está tossindo persistentemente, essa tosse não melhora, você tem aquela falta de ar, aquele sintoma que você está sempre indo na farmácia comprar remédio, isso não resolve. Então nós temos como fazer a prova de função pulmonar para você,
e justamente pelo menos ter um diagnóstico daquilo e tratar de forma correta. Se você tiver um encaminhamento de um médico do SUS ou um médico particular, você pode ir diretamente no nosso projeto, faz a prova de função pulmonar, leva para o seu médico. Se não tiver, tem que passar pelo nosso médico pede o encaminhamento, aí nós fazemos. Agora, é lógico que eu não vou deixar você passar por aqui sem te pedir dicas, né? Exato. De cuidados para quem é alérgico, né? Eu, como alérgica, uma família alérgica e também muita gente, o número muito alto, né? Exatamente. A cada 3 pessoas, uma é alérgica. Uma é alérgica. É então, muito alto. É muita Quais gente. são as dicas, Marcelo? Isso aumenta em grandes cidades. Então, as dicas, a principal coisa que o paciente precisa fazer é o controle ambiental. Tá? Isso não precisa de médico, não precisa você ir para uma consulta para saber o que é o controle ambiental. É retirar tapete, cortina, carpete, edredom, bicho de pelúcia e principalmente forrar o seu colchão e travesseiro com material impermeável, do tipo napa ou PVC. Fazer um envoltório completo sobre o colchão e travesseiro. Que muita gente pensa que esse material, por exemplo, lógico que tem alguns específicos vendidos em locais, né? Específicos, mas dá para fazer desse jeito? Você pegar uma napa, comprar uma napa e forrar? Dá para fazer, mas se você não tiver um forrador para fazer isso, você pode comprar um plástico. Forrar com plástico que funciona quase igual, porque você vai evitar, vai bloquear o alérgeno que está ali no colchão e travesseiro e não só isso, fazer com que a sua pele não descame para o colchão e travesseiro, que o principal alimento do ácaro, que é o causador de alergias respiratórias, é a pele descamada, é a queratina. Então, aonde tem queratina, onde tem pele, tem pelo, tem penas, você tem ácaro, e tendo ácaro você tem alergia. Então você tem que fazer uma barreira protetora, uma barreira que bloqueia de forma impermeável para que você não entre em contato do seu nariz com o colchão e travesseiro e, consequentemente, você não tenha os processos alérgicos. Olha, eu quero te agradecer pela participação aqui, parabenizar pelo projeto, pela atitude, né, de abençoar vidas. Então, seja sempre bem-vindo. Band de Mulher de Portas Abertas. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e conte com o Brasil Sem Alergia. Muito obrigada. Obrigado. Bom, um dos assuntos no nosso Band de Mulher de hoje, né, foi a saúde dos olhos. E agora eu quero parar um pouquinho, eu quero que você pare também para a gente refletir juntos. E eu te pergunto, de que forma você está vendo o mundo? A gente é estimulado diariamente de forma parecida, mas nunca reagimos da mesma forma. Alguns acham tudo muito simples, enquanto outros, né, veem em tudo um verdadeiro sofrimento. Aquela tempestade num copo d'água, muita gente é assim. O segredo, eu acho, da vida é olhar com otimismo, é a gente ter um olhar menos complicado, sabe? A gente tentar olhar a vida de maneira diferente, colorida. A gente tem tantos exemplos. Outro dia nós recebemos aqui uma deficiente visual e ela contou uma história que fez todo mundo chorar, doutor Marcelo. Ela contou pra gente que teve 15 dias para se despedir das cores do mundo. Imagina se você tivesse hoje apenas 15 dias para visualizar as cores da vida. O que você gostaria de olhar? Como você gostaria de ver a sua vida? Então, já que você tem aí o tempo, você está com a saúde do seu olhar perfeita, tenta ver a vida de forma diferente, ser menos ranzinza, olhar com mais amor, dar um bom dia, sei lá, ver as cores, o sol, o céu, as flores. A vida é tão linda e a gente tem que valorizar cada minuto, cada segundo, porque é assim que a gente faz dela uma forma diferente. Às vezes você pode achar, eu só vou ver a vida, eu vou esperar para ser feliz quando eu tiver um bom carro, quando eu tiver uma boa casa. Gente, muitas vezes a felicidade está em coisas tão simples. Tem tanta gente que só de enxergar uma florzinha dessa já está feliz, enquanto muitos têm uma mansão, tem um melhor carro, consegue ter tudo e muitas vezes ele não é feliz. Sabe por quê? Porque a felicidade, ela mora aqui, ó, dentro da gente. Então aproveita essa dica de hoje e saia, sabe? Vai passear, se você está aí deprimida, não fica não. Vai passear, sabe? Vai ler um livro, vai ver um filme, vai ver a vida de uma forma linda e plena. Porque ela é única e cabe a você fazer dela bem diferente. Um beijo bem grande, amanhã a gente volta com mais Band de Mulher para ver o mundo diferente. A gente tenta, tá? Te ajudar todos os dias um pouquinho. Até lá!